Seja bem-vindo ao primeiro podcast Papo Reto com Karine Bernardes e Edelton Sampaio. E o tema hoje foi escolhido em cima de algumas perguntas, algumas coisas que nós fomos questionados durante essa semana. E daí eu intitulei o tema de Assuma o Controle da Sua Vida. Muito bom esse tema. Muito, porque a vida é um jogo e o controle faz parte para ser jogado esse jogo. É tipo um controle de televisão, de jogo mesmo, que você decide qual canal você está assistindo. Bem isso mesmo. E o problema maior é que a gente pega esse controle e dá na mão da vida das outras pessoas, para elas jogarem o jogo da nossa vida. Por isso que tem tantas pessoas infelizes e insatisfeitas. Realidade de hoje. Sempre foi. Sempre foi. Hoje é muito melhor do que já foi no passado. Mas por que se identifica isso hoje e antigamente não se identificava essas dores? Por isso mesmo que antigamente não era permitido você saber que doía. Você colocava cascas e vivia a vida. Por isso que morria até mais cedo. As pessoas não sabiam quem elas eram. E quanto menos você se conhece, menos você conhece o mundo, menos você conhece a Deus. Então, assim, hoje, eu considero hoje, é minha visão. Mas, assim, eu considero hoje muito mais fácil de viver do que era nas gerações passadas. Mas por quê? Primeiro que hoje a gente tem a possibilidade de se conhecer. Quando você conhece as suas dores, você consegue tratar elas. E se você trata elas, é como uma dor mesmo. A gente fala de dor emocional, mas é como se fosse uma doença. E quando você trata aquela doença, você olha com júbilo depois para ela. Fala assim, poxa, eu superei uma cicatriz, uma perna que você quebra, depois que ela tá toda reconstruída de novo. Daí você olha para ela e fala assim, poxa, eu venci aquilo ali, olha, eu tenho uma cicatriz, mas eu sou vitorioso. E assim é hoje, quando a gente trata as nossas dores, identifica e progride, a gente vai muito mais longe. Antigamente, esses tais grandes multimilionários eram muito menores e mal estavam perto da gente. Hoje a gente chega muito próximo deles e a gente é amigo deles. Porque o acesso é mais fácil, por quê? Porque são mais pessoas que têm a possibilidade de se tornar esses multimilionários que dominam o mundo. Então você vê que o autoconhecimento é muito importante. E hoje até acho que a tecnologia ajudou um pouco a internet. Tanto ela atrapalha de um lado, pro outro lado ela ajuda também. Porque hoje tem mais facilidade de você adquirir conhecimento. Que é onde você vai ligando realmente se sua vida está sob controle ou fora de controle. Ou se está no controle de outras pessoas. Principalmente, porque muitas vezes a gente quer ir para nossa vida que é entregar o controle da nossa vida para outra pessoa, porque a gente se sente numa área confortável dela poder direcionar pra gente o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Só que muitas vezes esse guru, ele usa regras para poder estipular o nosso estilo de vida. E acaba conduzindo para um caminho errado, porque muitas vezes você foi projetado para executar uma função e aquele guru está te conduzindo a executar outra função. A partir do momento que você não está com controle da ação, a pessoa pode fazer o que quiser de você. Eu falo assim que o Criador nos fez com qualidades e dons e talentos específicos para aquilo que nós fomos chamados para ser. É o nosso propósito. Nossa, mas de novo a gente falando sobre propósito. Mas não tem como separar. O propósito, eu falo que antes de você se conhecer, o propósito é como uma peça de malabarismo. A pessoa tem que jogar uma de cada vez e olhe lá ainda, porque ela mal sabe o que vai fazer com aquelas bolinhas. Mas quanto mais você se conhece, quanto mais você se aprofunda no seu propósito, no seu chamado, mais você vê que tá tudo envolvido. Eu nem te contei isso, mas esses dias eu fui tomar café com umas amigas e uma virou para mim e falou assim: Karine, esse livro, Seu Passo a Passo para o Propósito, é um livro que fala sobre religião, sobre profissão. O que é sobre esse livro? Daí eu virei para ela e falei assim, poxa vida, o mais engraçado, o mais lindo e envolvente do passo a passo para o propósito, que é um processo, é você saber jogar o jogo de malabarismo com todas as bolinhas. E quanto mais quanto mais profissional você for no seu propósito, mais bolinhas podem vir, mais acessórios podem vir, mais diretrizes para a sua vida pode vir, que você dá conta de jogar aquele jogo. Essa é a diferença gritante, por isso nós desenvolvemos esse processo, que é um processo mesmo. Foi um processo, então, duas vezes. Você falando agora sobre o livro Passo a Passo para o Propósito,
Muitas vezes a pessoa fica perdida no propósito dela porque tem um guru administrando o controle da vida dela. E porque quando a pessoa identifica o propósito, ela fica sem energia para conseguir chegar naquele alvo dela, fica desanimada, procrastinando. Eu acho que faltou para ela identificar de verdade. Ela ainda tem dúvidas. Então, assim, faz parte das cascas que a gente precisa retirar. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe aonde ela tem que chegar, mas ela não acredita nela ainda. Ela não acredita que ela pode. Então, ela precisa ainda retirar cascas. Por isso que o passo a passo para o processo é um passo a passo mesmo, para o propósito. Porque não dá para a pessoa pegar essa garra, pegar essa energia, se ela não confia nela ainda. Ela acredita no outro. Por isso a necessidade tão grande dela precisar de um guru, porque ela acredita no outro, ela acredita que ela não dá conta, a autoestima dela é baixa, ela é duvidosa, ela é inconstante. Então, assim, ela ainda não teve a fé racional que a gente falou na série. Muito boa a Nossa. série, vocês perderam, né? E tá saindo do ar. Ih, já saiu! Porque o dia que esse É o de podcast vai pro podcast, ar, aham. já não vai ter mais a série. Eles perderam Mas você vai fazer mesmo. mais, né? Não, vai ter Vai fazer muitas mais. outras, mas eu acho que quem perdeu de. Nossa, infelizmente já E o saiu evento do ar. presencial? O evento presencial vai ser um presente. Vai ser algo que, quando acabar o corona, a gente vai tá desenvolvendo já. Um treinamento onde vai passar por emoções, sensações, que vai tirar essas camadas mesmo, esses bloqueios que te impedem de saber realmente quem é e descobrir sua identidade, seu propósito, mas de uma forma muito incrível, porque vão ser experiências físicas mesmo, algo real, que vai mudar a vida das pessoas completamente. Se o livro já é bom, imagina o Imagina o treinamento presencial. presencial. É porque você vai conseguir potencializar mais as técnicas que você até criou, por exemplo, a técnica RP. Porque a pessoa está perdida, daí ela começa a alinhar o propósito, enxerga, daí ela fica com aquela raiva irada porque ela perdeu tanto tempo de vida, ela quer alcançar aquele propósito, daí que vem a técnica sua RP. Pegar toda aquela raiva, transformar em potência. E vai Então, potencializar mais ainda o que ela deixou de fazer em 10 anos, ela vai executar em 1 ano. e o mais legal do que isso é porque as pessoas que não conseguem desenvolver essa técnica RP, elas passam por momentos de raiva e se culpam. Porque até então a gente foi nos ensinado que a raiva era algo ruim, mas o Criador não ia colocar nenhum sentimento ruim dentro da gente. O Criador, o nosso Deus, ele colocou tudo que era necessário, só que precisa ser dosado. Não existe qualidade e defeito, existe aquela qualidade que precisa, às vezes, diminuir a afinação ou aumentar, Uhum. ou aquele defeito que dizem que é defeito, por exemplo, a ganância. Falam-se tanto que a ganância é ruim, mas a ganância, quando vem misturada com cobiça, com insatisfação, com desejo de passar por cima de qualquer pessoa, quando quebra princípio e busca aquela coisa. Mas a ganância, a ganância afinada é como se fosse um foco. É aquilo que vai te dar energia para chegar no final do seu propósito. Então, tipo um manual para você saber usar sua ganância. Então, tipo, você usar a ganância baseado em princípios, ela fica saudável. Fica saudável. E precisa saber quando que aquela ferramenta, aquela característica que você está sentindo, aquele sentimento, é para guerra ou é para um momento de paz. Uma pessoa muito engraçada, se ela usa aquele talento dela todo de ser engraçada o tempo todo, ela não vira um bobo? Uhum. Mas no momento de guerra, ela chega fazendo gracinha. Ela não faz uma paz entre a família. Cria um ambiente cria um harmônico. ambiente, ela abre portas aonde não tem. Então, assim, a pessoa precisa entender que tem horas para serem usadas aquelas ferramentas. É que a pessoa que chega naquele ambiente angustiado fica todo aquele ambiente alegre. Mas ela não tem que pegar isso e se transformar numa palhaça. Senão ela fica uma pessoa boba, que ninguém dá crédito para ela. Um outro exemplo é a raiva. A pessoa Ela não tem que deixar de ser palhaça. Ela tem que se Afinar. deixar afinar para se transformar em uma energia que ela vai contagiar o ambiente com Ela tem que alegria. ser alegre e não uma boba da corte. Alegre, não boba da corte, perfeito. É muito legal. Igual uma pessoa que fala que é agressiva. Aquela ferramenta dela, da agressividade, está fora do ponto. Ela só precisa afinar. Ela está no meio de uma guerra, as pessoas estão ali, ela está vendo que está tirando proveito dela, está no meio de uma negociação, ela está comprando, sei lá, ela faz parte dos investidores da construção de um prédio.
E tá vendo ali que eles estão tirando proveito de uma família ou tirando... Aquela raiva, ela pode ser usada afinada. Não é a pessoa que vai sair quebrando tudo em casa. Ele tem que aprender que aquela raiva dele pode se potencializar em algo que vai ser muito bom para a sociedade. São pessoas com muito talento, com muita energia, mas que foram estragadas no seu propósito, roubaram tanta essência deles que eles saem dando chute. E são pessoas assim que fariam regaço na terra. São pessoas que têm uma energia tão grande, têm coragem de quebrar algo. Agora, você imagina que essa pessoa, se focar no propósito dela, o que elas podem fazer. Não, eu já vi muitas pessoas quebrar celular, quebrar copo, quebrar prato, quebrar tudo. E na série sua 7x7, você deu a dica disso. É questão do pavio. É falta você de aumentar controle. o pavio. Tem técnicas para você conseguir aumentar esse pavio para você não explodir. É uma bomba. Uma bomba. Mas e daí que nós falamos na série também que quem perdeu, perdeu mesmo, né? Não vai ter a segunda série. Ah, mas aí nós vamos voltar nessa não, eles já perderam. Vai ter que vir fazer o treinamento presencial para poder pegar um pouquinho disso daí. Mas o mais legal disso tudo é saber que não pode se culpar quando algo sai do controle, quando algo dá errado. Porque a culpa é um dos maiores paralisantes que tem das pessoas. A sensação de culpa é frustrante. E a pessoa, ela parece que daí ela começa a vir uma vitimista. Verdade. Quando ela coça as feridas, atrai mosca, porque daí tem um monte de manipulador doido para pegar a sua vida para manipular, porque é gostoso. Pensa bem, tanto para quem é manipulado quanto para quem é manipulador. Se existe o traficante, é porque existe o usuário. Sempre na vida vai ser assim. Qual lado você está? E qual lado você quer estar? Porque você pode ser uma pessoa que vai usar os seus dons, os seus talentos para ajudar pessoas a não serem mais aquilo que elas são. Então, assim, se você, então, deixou de ser manipulado, passou a ser um manipulador, que você seja um manipulador afinado para não usurpar das pessoas, para não roubar a inocência das pessoas, é muito dolorido. Eu vi uma multidão de pessoas alienadas sendo destruídas por religiões. É sério isso. Religiões. Aquilo que tem o conceito para libertar pessoas, que deveria ser o lugar de liberdade. Escravizando. Usando mão de obra para lavar uma louça. Usando como empregado. Não para potencializar o propósito dela. Ela cumprir na terra o que ela foi designada, chamada. Mas mascaram isso. Eu tô te preparando, eu tô te treinando. Se não tem a ver com o propósito dela. Igual, um exemplo muito básico. Todo mundo tem que ler livros. Todo mundo tem que fazer leituras devocionais. Mas aquilo tem a ver com o propósito dela? Se não tem, por que ela tem que ficar tanto tempo lendo assuntos que não tem nada a ver com a vida dela? Então, ao invés das pessoas que têm conhecimento, domínio, potencializar, elas roubam, sugam a energia, dizendo que estão preparando. Se a pessoa ela não vai cuidar, se ela não vai ser alguém que está montando uma empresa de limpeza, por que ela tem que ficar limpando a casa de um líder? Porque se ela não vai montar uma escola, ou se ela vai cuidar do ministério infantil, por que ela tem que cuidar dos filhos de um líder? E muitas vezes aquela função irrita a pessoa, tira ela da zona de conforto, extrai o pior dela. Extrai o pior, rouba a essência dela, coloca uma casca de ferida e aquela pessoa vai se amargurando cada vez mais e se afastando. Daí que entra aquela questão, que a pessoa, estou sendo provada, está sendo tentada, porque a aprovação extrai o seu melhor, a tentação extrai o seu pior. Você está lá servindo como escravo, ficando irritada de fazer aquela função, está extraindo o seu pior, você está sendo escrava e tentada, não provada. Daí eu te devolvo a pergunta, por que essa pessoa não pega o controle? Se ela tá ali irritada, tá sendo tentada, sabe que ela tá extraindo o pior dela, por que ela não pega o controle da vida dela? Boa pergunta. Qual a solução para isso? Você vai nos ajudar? Essa é a nossa intenção, por isso nós estamos aqui contando tanto, por isso que a gente tá fazendo esse podcast. O que leva a pessoa a não assumir o controle da vida dela? Primeiro são a criação, as raízes, os traumas. Existem pessoas que vieram de famílias incríveis, mas um acidente que ela passa, um trauma que ela passa no emprego, paralisa toda ela, porque o significado que ela deu para aquela dor foi muito grande, é onde ela escolhe parar. E o que faz com que a pessoa pegue o controle da vida dela e dê na mão de outra? Primeiro é o medo. Por que medo? Porque quando você dá para outra pessoa administrar,
o resultado que der já não passa mais a ser sua responsabilidade. Então, te causa uma falsa sensação de conforto. Ah, não estou tendo que decidir. Se eu não decido, a consequência não é minha responsabilidade. Mas até o fato de você não decidir nada, as consequências são sua responsabilidade. Então, se é para ter prejuízo, se é para ter sentimentos ruins, se é para passar então por provação, que seja por você tomar atitude, tomar as rédeas mesmo, o controle da sua vida, e que você seja, que os resultados sejam fruto das suas manifestações, das suas atitudes, e não de outras pessoas. Verdade. É incrível, não é? Incrível. E outra coisa, faz 22 anos que a gente é casado. E sempre a gente tem essas conversas. Seja na mesa do café, na mesa do almoço, seja em qualquer horário. Já acorda conversando. Já acorda conversando. Se você pergunta, onde que arruma tanto assunto? 22 anos. 22 anos e isso não morre. E eu acho que o fato de a gente estar compartilhando isso com eles vai ser muito legal com vocês. Vai ser muito legal porque vocês vão poder viver o que a gente vive em casa. Compartilhar dessas experiências, de coisas, assuntos que faz parte da nossa evolução, de tudo que a gente tem investido em treinamento, conhecimento, e de uma forma tão leve, tão gostosa. Tão natural. Que é o que a gente faz em casa, comendo. E agora eles estão tendo acesso a isso. É que é a realidade do dia a dia, te jogando na telinha. Que legal, né? Legal. É como se eles estivessem em casa com a gente agora. Me dá um copinho d'água para mim, seu amor. Amor, te amo. Então, e a gente, nesse período todo desse podcast, a intenção nossa é compartilhar tanto o assunto principal do seu livro relacionado ao propósito, porque tem tudo ligado ao nosso estilo de vida. Mas muitas vezes algum problema emocional que a pessoa vai superar, algum problema financeiro, problema familiar. Você tocou num ponto bem interessante. As pessoas acham que propósito é algo específico, muito limitado. E só que engessado. Engessado. Nossa, é tão bom esse marido, ele me traz umas respostas, ele sempre tem as respostas. Só que o propósito é como se fosse um jogo de malabarismo. A pessoa, quando ela começa a caminhar em sentido ao propósito, ela joga uma bolinha. Enquanto que algumas, quando não estão caminhando, não joga bolinha nenhuma. Só que quanto mais você entende o seu propósito, quanto mais fundo você vai no direcionamento do seu propósito, mais bolinhas podem ser acrescentadas. Daí teve um dia que me perguntaram: amor, esse livro seu fala que... Amor. Tá vendo? Olha isso, não é isso, gente. Isso é coisa ao vivo, dá nisso. É o costume, amor o dia inteiro, amorzinho de um lado, amorzinho do outro. Eita. Mas olha lá, para aí, gente. Vocês não podem ver isso, não. A gente tá aqui conversando de coisas... Sério. Assunto sério. Não que mas isso não seja. Sério. Nosso amor é sério. 22 anos. Mas temos as pessoas, quando não descobrem o seu propósito, elas separam as bolinhas. Profissional, espiritual, emocional, financeiro. E essas bolinhas, por isso que a gente vê tanta gente frustrada. E essas bolinhas estão todas isoladas. Pessoas, às vezes, que acabaram sendo pastores porque já não tinha mais outra opção, por uma emoção naquele momento, por uma decisão que ela disse sim. Profissionais que, às vezes, queriam cuidar de pessoas, mas estão com empresas. Eu conheci de perto vários diretores de empresa, vários, que ganhavam aí de 30, 50 mil reais com todos os benefícios de cargos. E essas pessoas pediram conta, abriram mão disso tudo. Por quê? Porque estavam em busca de paz. Por quê? Porque as bolinhas estavam todas separadas. Mas o mais legal disso tudo é quando você consegue ver que as bolinhas podem estar todas juntas e num processo em que quanto mais fundo você for, mais bolinhas podem ser acrescentadas, que mais domínio você tem sobre a sua vida. Isso é o propósito, é incrível e é fantástico. E aí vai funilando tudo e natural. Você vai tocando várias coisas ao mesmo tempo, várias bolinhas ao mesmo tempo e natural. Isso é o mais legal e isso é que trava tantas pessoas. E a pessoa, depois que ela tá ali tanto tempo engessada naquilo ali, tá insatisfeita, que ela não consegue ver forma de voltar para trás. Porque a pessoa não sabe se ela tá parando ou tá desistindo. Porque as pessoas escutam o tempo todo que parar é ruim. Mas você vê que para tantos famosos atletas de alto desempenho, eles param na hora certa. Por quê? Porque depois eles vão ainda aumentam, enriquecem ainda mais.
Então, assim, e você vê aquela pessoa que ela tá fazendo aquilo ali pela aparência, pelo estilo, o jeito que fala, falta energia, falta entusiasmo. Quantos amigos a gente tem que você vê o vídeo, às vezes você vê que aquela pessoa tá faltando amor, paixão pelo aquilo que ela faz. Por quê? Porque tá fora do propósito. Ela tem que pôr aquela máscara para fingir para ela mesma e fingir para as pessoas. Porque por necessidade. Porque ela já trabalha com aquilo ali. Então ela colocou aquela máscara, você vê que não tem mais paixão. As pessoas até entendem, porque tem técnicas para tudo. Quando eu fui fazer meu practitioner, meu PNL, a primeira vez eu assustei com a primeira dinâmica, porque eu vi algo muito parecido com o que eu via na igreja, que era uma manifestação do Espírito Santo, com algo tão emocional. Hoje eu sei diferenciar muito bem, a gente vamos falar desses temas mais para frente, senão nós vamos ficar aqui horas, nós vamos terminar esse podcast. Mas existem técnicas para tudo. Não quero invalidar nada aqui, eu quero deixar isso bem claro. Tudo é muito real, mas tudo pode ser mascarado e fingido. Do mesmo tanto que uma pessoa pode ser muito alegre, muito focada, muito apaixonada naquilo que ela está fazendo, ela também pode... Outra pessoa pode ser na mesma intensidade de uma mentira. É muito interessante isso. É muito possível isso. Depois você vai fazer um podcast específico com esse assunto, que é um assunto bem interessante. Muito. Porque nisso vai conseguir identificar muita coisa boa, muita coisa ruim. É porque a falta de conhecimento, as pessoas não querem que chegue o conhecimento, porque quando a pessoa não tem conhecimento, ela é mais fácil de ser manipulada, mais fácil de ser usurpada, mais fácil de virar escravo. Então, assim, quando o conhecimento não chega para as pessoas... um exemplo clássico disso, eu até citei em alguma aula, alguma gravação minha esses dias, é o fato do setor imobiliário de cidades pequenas não trazer para cidades pequenas as ferramentas e os recursos para compra de imóveis ou até para caução sem fiador e tantas outras coisas. Por quê? Porque eles conseguem manipular a pessoa escravizando as pessoas. É sério, é muito sério. Então, é impedido de Eles mantêm aquela pessoa no cabresto, né? Em vez de dar uma ferramenta que vai deixar aquela pessoa livre, ele quer escravizar, manter aquele padrão rigoroso. Por quê? Porque a pessoa, quando não tem conhecimento, ela se torna presa mais fácil, ela é escravo mais fácil, ela não questiona. Porque quando você começa a ter conhecimento, você começa a questionar. E isso faz parte de pegar o controle da sua vida. Porque quando você questiona, e as pessoas não querem, as pessoas não gostam de serem questionadas. As pessoas não, é porque elas definiram aquele padrão, elas estão tirando proveito, estão manipulando uma sociedade, principalmente em cidade pequena. E quando alguém está fora da caixinha, aquela pessoa, ela passa a ser, intitulada ela de alienado. Ela é a ovelha negra, porque ela não pensa daquele jeito que intitularam ela para pensar. Daí ela não é mais um escravo, mas aí errada é ela. Errada é aquela pessoa que questionou o líder. Errada é aquela pessoa que fala assim, poxa vida, tem algo mais para fora dessa caixinha? Existe algo mais? Mas, voltando ao setor imobiliário, eles preferem o quê? Fazer você pagar uma multa de uma rescisão de contrato absurda, ao invés de te oferecer um seguro, fiança, que vai ser 1/3, ou às vezes até menos do valor. Mas por quê? Porque eles vão te manipular. Você não vai pagar a multa, o proprietário vai receber a multa da seguradora. É a mesma questão do aluguel aplicado, que você aluga o imóvel, o valor do aluguel é usado para a compra do imóvel. Mas isso daí evita, como é que é? Eu não vou conseguir colocar mordaça, evita o coleira. crescimento da pessoa, que a mente dela vai se expandir. Então, assim, permitir que as pessoas tivessem a casa própria de uma forma mais justa, mais digna, não, mas eu vou estar perdendo. Então, assim, nisso tudo a gente volta de novo. Saiam da caixinha, procurem conhecer, vai mais fundo, porque tudo isso faz parte de assumir o controle da vida. Mas daí tem aquelas pessoas que a gente escuta assim, poxa, aquela pessoa é preguiçosa, aquela pessoa não tem ânimo, aquela pessoa falta energia, falta garra. Nós acabamos até de comentar algo parecido com isso aqui, fora da paixão. Mas existe um estado também que é uma patologia, que é uma doença. A falta de dopamina no cérebro faz com que a pessoa falte energia, falte garra.
Mas, Karine, como que é isso? O nosso cérebro é um órgão. E um órgão que é alimentado de vários nutrientes. E que ele também produz os hormônios que vai fazer com que a gente tenha reações e comportamentos. E a dopamina é a responsável por energia, por sensação de conquista, por plenitude. E como que eu coloco essa dopamina para dentro? Então, como que eu vou ajudar meu cérebro a produzir esse hormônio? Comendo proteína, tirando muita gordura saturada, dividindo atividades que a gente às vezes coloca metas. Quem coloca, né? Que tem pessoas que nem metas deram conta de fazer ainda. Mas tem pessoas que fazem as metas e fazem metas muito compridas. Faz metas mais curtinhas. Festeja cada conquista. É muito importante festejar cada conquista. Dá uma sensação de prazer. Aí libera dopamina. Fazer atividade física. Uau! Esse é o mais importante de todos. Mas a gente não faz. O nosso corpo tem a tendência de brigar contra isso. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais você liberar dopamina, mais energia, mais você vai conquistar, mais preparada para estudar, sair desse estado de manipulação, de alienação que a gente fica. Daí a gente vai pegar o controle da nossa vida. Vai ter muita energia e garra para mudar a história e ir em direção ao nosso propósito. Bom. Eu acho que nós estamos terminando nosso podcast por Fernanda, hoje. vamos falar o próximo assunto. Até se alguém tiver alguma sugestão, pode estar mandando pra gente pela mídia social da Karine. A gente vai estar falando algum assunto específico, alguém também queira, ou principalmente perguntas, né? Mande perguntas, sugestões, temas, dúvidas. Nós não vamos estar expondo o nome de ninguém, assim como estão os depoimentos, as outras questões. Essa daqui também foi uma sugestão, foi uma pergunta que eu recebi, que a gente resolveu fazer um podcast. Antes de terminar, eu quero dizer o seguinte: para que seu corpo seja bom, seus olhos precisam ser bons. Então, assim, que você possa ter uma visão mais amável das coisas, mais feliz. Mude a sua visão de vitimista, de triste, de nada dá certo para você, e isso te faz dar o controle na mão de outro porque você acha que aquele outro está mais preparado, mais competente. Pleno engano, ninguém é bom o suficiente a não ser você para fazer a sua vida. O seu propósito depende de você, não depende de outra pessoa. E eu acho que a gente termina esse podcast por aí, né? Por aí. Beijinhos.